Boa tarde a todos que já estão aqui conosco nesta live de avaliação, né, dessas eleições do segundo turno, na visão delas. E está aqui comigo, então, para fazer esse debate, essa avaliação, a minha colega do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, né, a jornalista Carla Seabra. Bem-vinda, Carla. Obrigada. A professora Sandra Bittencourt, né, que é doutora em comunicação, pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Política da URGS, e também integrante do INPE, o Instituto dos Paradigmas. Olá, Sandra, bem-vinda. E também quero dar as boas-vindas a Carol Correia, que é doutora em Sociologia, pesquisadora do Núcleo Partidos e Democracia da URGS. Que bom estar aqui numa live, né, num debate só com mulheres, para a gente conversar um pouco e dialogar sobre o que foram essas eleições, né, principalmente esse segundo turno, né, em que a gente assistiu mais uma vez, né, uma rede forte de fake news, né, com ataques violentos, ataques machistas, ataques misóginos, né, ataques pessoais a candidatas, principalmente aqui a candidata Manuela Dávila e também a candidata Marília, né, em Recife, e que mais uma vez assistimos homens e brancos, né, majoritariamente sendo eleitos. Vamos ter somente uma capital do Brasil, a capital do Tocantins, que vai ter uma prefeita mulher. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. De imediato, então, já passo para a professora Sandra, né, iniciar com a sua avaliação desse segundo turno. Sandra, antes de passar para ti, só quero informar que nós estamos transmitindo essa nossa live pelas páginas do INPE, né, Instituto Novos Paradigmas, da Rede Soberania, do Brasil de Fato RS, do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul e da página do governador Tarso Genro. Contigo, Sandra. Muito bem, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesta tarde, nesta segunda-feira desafiadora, né, para fazer uma análise de um pleito totalmente diferente, com várias especificidades. Me alegra muito estar com minhas colegas jornalistas, eu também sou jornalista, né, a Kátia, a Carla, e conhecer a Carol. E aí dizer qual é o meu ponto já, né, de observação desses fenômenos. Eu sou da área da comunicação, né, sou jornalista, sou pesquisadora, então, do Núcleo de Comunicação Pública e Política, do PPG-Com da URGS, e também diretora de comunicação do Instituto Novos Paradigmas. Então, essa é a minha lente, né, para observar o fenômeno eleitoral do ponto de vista, né, mais simbólico e da disputa pela via da comunicação, que acaba tendo uma centralidade cada vez maior, né, na organização e na disputa entre os projetos. E talvez hoje seja o dia, e eu li bastante coisa, eu fiz 5 páginas aqui de apontamentos, né, tentando pegar algumas bússolas, assim, para a gente efetivamente fazer uma análise que traga, né, algumas questões, ou pelo menos que a gente consiga organizar as indagações que precisam ser feitas, né, após esse pleito. E, portanto, hoje é um dia de fazer um balanço de vitórias e derrotas, é o que todo mundo está fazendo, então, por essa lógica que eu vou conduzir a minha fala aqui. Eu diria que, para começo de conversa, eu acho que, quando a gente for abordar a ideia de vitórias, quem saiu vitorioso, né, nessas eleições, me parece que, para reconhecer os méritos, a gente não pode deixar de olhar para os métodos, né? Então, quais foram os méritos alcançados e quais os métodos utilizados para chegar em alguns tipos de resultados. Eu quero dizer que a gente teve uma eleição, né, que teve um conjunto de crimes eleitorais, por exemplo, né,
venda de votos, distribuição de cesta básica com propaganda de candidato, a gente teve divulgação de notícia falsa, a gente teve pela mídia, né, uma ação importante, forte da mídia, por exemplo, da mídia mais de referência, oligopólica, né, com tempo, com uma distribuição de tempo em sabatinas com candidatos, com manchetes enviesadas, levando também a desinformação, e a gente está num ambiente de desordem informacional profunda, né, e que a estratégia, a tática, né, de boa parte dos partidos, inclusive os que se sagraram vencedores nas urnas, apostou nessa desordem e apostou, né, nessa possibilidade de formar a opinião e a percepção das pessoas com base um tanto na alienação e com outro, eu nem diria que foram notícias falsas, né, porque notícia ainda vai ter uma aparência de informação organizada pela metodologia do jornalismo, né, que é o campo que está habilitado a narrar os fatos. Não é nem notícia falsa, são disparates, né, inventados e disseminados. Então, é dentro, né, desse contexto que a gente pode olhar, então, a ideia de vitória e de derrota, e, além de analisar esse contexto, a gente precisa, né, quando a gente quer dizer se algo foi melhor ou pior, maior ou menor, comparar com algum período. Então, a gente pode escolher o período para comparar, para saber, né, de uma maneira um pouco mais ampla, qual é o tamanho da vitória, qual é o tamanho da derrota. Do ponto de vista, né, eu que sou pesquisadora da área, que foco especificamente, né, na questão eleitoral, no agendamento, nos modos, né, como o interesse público e a comunicação pública se organiza para trazer para a arena de debate, né, essas principais questões e, portanto, né, tentar influenciar na formação de opinião. Uma questão que eu acho que a gente deve se perguntar, né, já que a gente está nessa linha de tentar compreender quais são as indagações mais relevantes nesse momento, é até que ponto a argumentação ela é válida, né? As propostas, os projetos bem estruturados, né, os debates, a discussão orientada, né, até que ponto ela ainda tem lugar nesse ambiente de desordem que a gente vive? Ou se a manipulação, né, das percepções, ela acaba se mostrando mais eficiente, né, com simplificações e com mentiras fundadas, sobretudo em preconceitos prévios, já trabalhados, já galvanizados em boa parte, ou em frações do eleitorado, né, que tem essas frações uma capacidade de mobilização grande, né, e talvez uma das coisas que surpreendeu a esquerda, que surpreendeu muitos analistas, inclusive, foi essa vitória um tanto silenciosa, né, meio envergonhada de boa parte, que se expressou nas urnas, mas não necessariamente estava desfilando, né, pelas ruas com bandeiras e bottoms. Bom, então, inegavelmente, houve uma vitória, me parece, da direita, embora, né, aí está um mérito, teve uma vitória, mas os métodos a gente não pode normalizar e naturalizar e compreender que tudo bem, né? E houve também uma vitória, talvez, para a gente não ficar tão desesperançado, né, uma vitória da resistência, né, do campo mais progressista, né, teve crescimento nos legislativos de bancadas, né, mais progressistas, ancoradas em valores identitários, tudo bem, mas também com novas formas, né, de abordagem da política e de mobilização disso. Se a gente olhar em termos partidários, me parece que é inegável que o PT sofre uma derrota política, mas a gente tem que comparar com qual PT, com qual período do PT, né? É com 2018? É com 2016? É mais lá atrás? Né? O que me parece que talvez o PT tenha regressado ao tamanho que havia antes dos governos, né? Dos 4 governos enfim, 3, né, dos seus governos, como se todo o acúmulo feito tivesse sido desperdiçado, né, tivesse sido perdido. E nestes tempos que a gente tem um jornalismo que retoma
na sua cobertura, a ideia de esquerda e direita, e que reinventam o centro, isso até é meio curioso, assim, né? Agora o que está sendo classificado no centro, mas talvez seja inegável que a gente tenha um crescimento da direita, não aquela direita clássica, que inclusive deu suporte, né, a esses governos, tanto ao Fernando Henrique, que tinha lá como parceiro o DEM, quanto ao próprio governo do PT, né, com a sua aliança com Alencar, e depois, né, lançou lá o PMDB. Aí surge uma outra aliança, que vai ser, né, uma outra direita, que vai ser jogada, né, agora mais para o centro, mas o fato é que mesmo os partidos clássicos, houve uma erosão, né, dessas organizações, desses partidos maiores, e o surgimento dessa direita, né, mais direita e mais radicalizada, que se funda em alguns pressupostos que são possíveis de manipular a partir dos dispositivos tecnológicos e do modo como hoje, né, circula e se organiza e se disputa a formação da opinião, né? Não, longe de mim, não estou aqui culpando a tecnologia, não é isso, mas a tecnologia viabiliza, né, um tipo de movimento e de estratégia que antes não era possível, e isso aprofunda algumas possibilidades. Eu anotei, eu li um tempo agora, recentemente, um livro do Jairo Nicolau, Como o Brasil Vira à Direita, né? E ele traz uns levantamentos muito interessantes que eu acho que a gente precisa prestar atenção para conseguir, né, elaborar as questões para essa nossa análise, né? É um livro que tem menos análise, mas ele é muito, ele elabora um conjunto de dados muito significativo, né, para a gente entender a partir da eleição de 2018, que sacramentou, né, esse tipo de estratégia, né, fundada no disparo de muitas dessas informações ou desses conteúdos, né, que se ancoram em preconceito, que acionam principalmente questões morais e de comportamento, né, para posicionar, né, o eleitor, para unificar, para assustar e para compor o inimigo, que no caso é o comunismo, né, que é algo que a gente também tem uma certa dificuldade para entender como é que esse bicho papão se cria, se alimenta e se mantém tão forte, né, para assustar o imaginário. Então, essa é a primeira eleição de 2018 que consagra, né, esse modus operandi, que faz surgir outras legendas que desloca para a direita vários atores, aí, várias organizações, né, partidárias, e que, inclusive, causa uma erosão, sim, na esquerda, mas também nos partidos mais tradicionais da direita tradicional. Tanto é que um critério de escolha, muitas vezes, né, para apoios e para alianças é justamente, bom, ele é de direita, mas não é fascista, não está nessa fração aí que se radicalizou e que aciona e que utiliza sem qualquer problema, né, esses métodos, então, que a gente está falando. Bom, o que o Nicolau nos traz, que eu acho interessante para a gente pensar, e com isso eu já vou encaminhando, assim, o final da minha fala para a gente poder dialogar. Tem alguns pressupostos, assim, que diz, poxa, mas que coisa, que falta de educação, que falta de formação política, que alienação que a gente continua a encontrar no eleitorado que não se dá conta, né, mesmo depois de todo o desmonte, todos os desmanches, né, dos direitos em várias dimensões aí, né, trabalhistas, previdenciários, com o desemprego batendo um teto enorme, com uma política genocida, que aposta realmente, né, na morte e na falta de cuidado e na falta de investimento das pessoas, mas como é possível, né? Precisamos de mais educação. Mas, curiosamente, né, um presidente que se orgulha da própria ignorância, que propaga isso, que questiona a ciência, ele é eleito quando o país tem o maior índice, né, de formação,
formal, né, educacional, ou seja, a gente atinge uma escolha quando existe o maior alcance, né, de formação. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né, assim, não se trata só da educação formal, né, se trata, talvez, né, da educação da organização política. Outra coisa que ele demonstra, o Nicolau, é que a tese do antipetismo como força explicativa para a eleição do Bolsonaro, ela não é suficiente, porque esse núcleo mais duro do antipetismo, ele fica ali em torno de um terço, dos 30%, que é o núcleo mais duro que elegeu, né, o Bolsonaro. Então, o que explicaria, né, essa ampliação e talvez, né, compreender quem é também esse núcleo mais duro que irradia, né, o que faz mais barulho, que irradia essa posição mais conservadora e, por que não dizer, né, preconceituosa, fascista e totalitária. Bom, esse núcleo, então, é um núcleo masculino, um núcleo, né, muito forte, onde formado, né, por homens de uma idade mais avançada, acima dos 40 anos, com escolaridade também alta, brancos, ou seja, e que professam um comportamento e uma conduta, hora de liberdade econômica, com a falsa ideia, né, do empreendedorismo, de cada um, né, precisa lutar e, se tiver méritos, vai alcançar, mas negando princípios de equidade, de direitos, e também, né, então, esse núcleo se associa a um outro, que também a gente precisa, que também é objeto das minhas pesquisas, que nunca, né, houve uma evangelização tão, né, tão ampla, ou seja, a gente tem um conjunto do eleitorado, né, de uma filiação religiosa, que embora a gente nem pode falar em voto evangélico, me parece, porque seria um pouco leviano, porque as pessoas têm várias dimensões, né, e tem inclusive uma competição pelo mercado da fé aí, que é bem aguda, mas nenhum candidato antes do Bolsonaro tinha conseguido, né, juntar ou ser o destinatário dos votos, né, desse conjunto, né, dessa fração do eleitorado que é representado principalmente pelas denominações, né, pelas filiações evangélicas e neopentecostais. Ou seja, esse voto era mais dividido, agora ele fica mais concentrado e dirigido. Como é que se consegue isso? Com temas segregadores, unificadores, como o aborto, como o combate, né, à homofobia, mesmo racismo também está, a gente pode dizer que está entre os temas, né, desse repertório que é acionado, então. E tem uma questão de gênero interessante também aí. Daí eu entro, né, já que hoje somos mulheres olhando também para isso, né, o eleitorado mais resistente a uma figura como Bolsonaro é justamente a fração das mulheres mais jovens, né, o que representa uma força inovadora que talvez a gente tenha percebido aí muito expressa, né, nas novas composições das câmaras municipais, né, sobretudo. A gente teve, né, a chegada de mulheres negras, jovens, militantes, combativas, né, também com a pauta identitária, mas também com o discurso, né, da questão de classe, com uma nova abordagem do modo de fazer política, do modo de mobilizar e do modo de comunicar, inclusive, né, a sua formação. Então, a gente tem um conservadorismo machista, sexista, punitivista e homofóbico. A gente tem o acionamento de vários preconceitos, e vejam bem, né, preconceito a gente estuda quando vai estudar opinião pública, né, alguns estereótipos, eles são úteis para a sociedade, porque não o tempo todo as pessoas vão estar se informando sobre determinadas, né, posições. Quando isso começa a se transformar, o estereótipo, ele é útil e ele é hábil para que as pessoas no dia a dia, no cotidiano, elas vão tomando posição sem ter que fazer muito esforço de indagação, de conhecimento, de aprendizagem. Então, ele tem uma força muito grande, né, para mobilizar e associar
associar grupos, e agora a gente vê também na captura do voto, ele é muito eficaz. Vamos, assim, já para encerrar, que eu já tinha prometido, acho que já concluí aqui meus 15 minutos, a gente teve aqui em Porto Alegre a nossa mamadeira de piroca, né? Foi a carne de cachorro. Então, dentro de todo esse ambiente, esse embuste, que é, né, esse conjunto de inverdades que são disseminadas, a gente tem aí justamente um conjunto também, né, de estereótipos e de preconceitos que dão uma certa estabilidade a conforto a segmentos que se sentem inseguros com a mudança muito rápida também de comportamento e de valores que a gente teve. Então, a promessa desses candidatos é um retorno, né, o retorno a um tempo feliz, onde as coisas eram claras, os papéis eram definidos, e tudo era mais confortável, né, sobretudo nessa questão de gênero também. Então, não me parece que seja um fenômeno que acontece aqui em Porto Alegre, ou só no Brasil. Se a gente olhar, né, no mundo a gente vai ver isso. Agora, na eleição americana, né, do Biden, a gente teve uma presença feminina e jovem também, muito atuante, muito forte na resistência, a gente vê isso aqui também. E talvez uma das lições, né, pensando assim nos derrotados, pensando no grande partido popular e de massas da esquerda, né, que é o PT, que é uma pauta que há muito tempo a gente vem trabalhando no INPE, no Instituto Novos Paradigmas, sobretudo, né, com uma liderança muito forte do nosso presidente do Conselho, né, o Tarso Genro, a ideia de frentismo, né, a ideia de convergência e de unidade, né, para que as esquerdas consigam, inclusive, atrair parte, né, do centro e se manter nesse jogo que agora tem uma força, né, que está um tanto desequilibrada e não é a favor das esquerdas. Então, fica como lição e como tarefa, talvez, a gente pensar também a partir, né, desses pressupostos. Então, agradeço esse momento de atenção, quero ouvi-las, e aí a gente vai conversando agora sobre, né, essas questões todas que vão surgindo. Obrigada, Sandra. Realmente são muitos elementos, né, aí a serem estudados e verificados, enfim, essa eleição nos mostra também que ainda vivemos, né, aí todo o desmonte da política feito nos últimos tempos, principalmente com o lavajatismo, né, porque, na verdade, né, Carol, quem ganhou essas eleições foram as abstenções, né? Mesmo Porto Alegre teve mais votos, mais pessoas que não foram votar do que votos no candidato que foi eleito, né? Carol, contigo. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Beleza. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. É uma honra dividir esse finzinho de tarde aqui com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. É desafiador, é sempre desafiador falar assim das eleições no dia seguinte, né? É sempre desafiador, mas acho que bastante necessário, né? E a gente aqui, como no meu caso, analista política, cientista política, a gente gosta. É desafiador, mas a gente gosta, né? Então, obrigada pelo convite, é um prazer. Acho que foram levantados muito tópicos interessantes, tanto pela Kátia como pela Sandra. Eu vou, acho que esmiuçar e tocar em alguns desses tópicos, trazer outros tópicos aí para o nosso debate. Eu acho que, olhando assim de uma forma geral, essas eleições tiveram 3 características que precisam ser ressaltadas, de um modo bem geral, no primeiro e no segundo turno. A primeira é que a gente teve uma manutenção de um padrão de 2018, que foi a disseminação de fake news. Eu acho que a Sandra e a Kátia já tinham tocado nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente ressaltar como uma das 3 características dessa eleição municipal, né? Se manteve um padrão de distribuição de mentiras, de falsas notícias nas redes sociais, e eu acredito que isso pode ter se fortalecido de alguma forma devido ao contexto de campanha que 2020 nos trouxe,
né, uma campanha online, uma campanha de distanciamento social, onde os candidatos tiveram que fazer um uso muito maior das redes sociais, mais do que em 2018, e isso foi importante para esses candidatos, né? Então, eu acho que isso fortaleceu a possibilidade de utilização de fake news, porque as pessoas estavam mais conectadas, estavam utilizando mais as redes sociais para falar de política, para promover seus candidatos. Então, esse é o ponto número 1 que precisa ser destacado dessas eleições, a continuação de um padrão não positivo das eleições de 2018, que é a utilização de fake news. Mentira eleitoral sempre existiu. Sempre existiu mentira eleitoral, e eu acho que a Sandra falou sobre isso, muito bem colocado. Mas as fake news, elas trazem, e essa é a característica desse tipo de notícia falsa, elas trazem a sustentação daquela mentira como se fosse vinculada por alguma mídia. Né? Então, a pessoa abre aquilo no celular e acha que aquilo foi vinculado por alguma mídia, por alguma rede de televisão, algum jornal de notícias, né? Então, ela traz uma carga mais pesada para a mentira eleitoral. Né? Então, a fake news, ela é um pouco mais perigosa que uma mentira qualquer. Né? Então, isso se reforçou nessas eleições. O segundo ponto é a questão da antipolítica, antipartido, antipolítico, anti-ator político. Isso é uma coisa que 2018 trouxe com muita força, né? Muitos candidatos se colocaram como o meu partido é o Rio Grande do Sul, o meu partido é o Brasil, né? Não é uma sigla. Eu estou vinculado a uma sigla porque eu preciso dessa vinculação. Mas o meu partido é algo maior do que uma sigla, do que uma legenda. Então, isso partiu da própria classe política, percebam, né? Então, e se manteve nas eleições de 2020, nas eleições municipais. Então, além das fake news, nosso ponto número 1, temos o ponto número 2, que é essa questão de antipolítica, antipartido, né? Das pessoas quererem se desvincular de alguma forma da política, né? A gente percebe, e aqui existe uma questão paradoxal que tem sido discutida pelos analistas políticos, a gente percebe que as pessoas têm discutido mais política, que existe uma polarização de ideologias dentro da própria população, mas, ao mesmo tempo, perpassa esse debate uma antipolítica. As pessoas falam mais de política, mas mesmo assim são contra a política, contra os atores políticos, contra os partidos, pensam que são todos iguais. Então, isso é algo que também caracterizou nossas eleições. O terceiro ponto, e eu acho que ele é decorrente dos dois primeiros, é a abstenção. Né? Então, 3 pontos importantes e gerais, numa perspectiva política e sociológica, que caracterizaram essas eleições: fake news, abstenções e antipolítica, antipartidarismo. A abstenção foi a maior em 20 anos. Então, e eu acho que aqui a gente tem 2 fatores que podem explicar essa grande abstenção. O primeiro, a própria antipolítica, nosso fator aqui já citado, que caracterizou essas eleições, e o segundo foi o contexto de pandemia. Eu acho que eu sou do grupo dos analistas políticos que acreditam que talvez a melhor alternativa fosse ter adiado mais as eleições. Eu não tenho vergonha de assumir isso, eu acho que poderia ter sido uma alternativa importante, porque a gente vai ter agora um novo pico de contaminação decorrente das eleições. Então, eu me coloco nesse grupo, eu já tinha falado isso em entrevistas de rádio, em outras entrevistas que participei, e acredito que a Câmara, o Congresso Nacional e o TSE deveriam ter dialogado mais e postergado as eleições. Não foi isso que aconteceu, tudo bem, mas esse contexto influenciou sim a abstenção. Eu acredito que um percentual de pessoas se sentiu constrangido em ir votar. Alguns foram, outros não foram. E eu acho que a gente não pode desconsiderar essa questão quando analisa o número de abstenção. No caso de Porto Alegre, a nossa cidade aqui se destaca porque das capitais foi a que teve o maior número de abstenção no primeiro turno. A gente teve 33,08% de abstenção. Então, Porto Alegre se destaca nesse sentido. E no segundo turno também. Então, tivemos uma alta abstenção. Então, eu acho que esses, para começar, assim,
no início da minha fala aqui no nosso debate, eu destaco esses 3 pontos, acho que alguns já tinham sido citados pela Sandra, e acho que a gente pode utilizá-los para caracterizar essas eleições. Em relação à maior diversidade, né, um ponto citado pela Kátia no início aqui da nossa live, a gente realmente teve um número maior de candidaturas esse ano, não foi tão grande como os analistas políticos esperavam, porque a gente esperava um aumento um pouco maior em função do fim das coligações. Então, a gente teve um aumento, mas não foi tão maior como era esperado e previsto pelos analistas políticos. E, junto com esse aumento de candidaturas, a gente teve uma maior diversidade dessas candidaturas, comparado com os anos anteriores. A gente teve mais pardos e pretos concorrendo, mais mulheres concorrendo. Então, esse é um primeiro diagnóstico que a gente faz. Então, a gente teve uma diversidade maior nas próprias candidaturas. E quando a gente foca especificamente na questão das mulheres, já que a gente está aqui numa live de mulheres, né, a gente percebe alguns dados bem interessantes que podem ser pensados. Quando a gente olha para as câmaras municipais, ou seja, para as nossas eleições de vereadoras, a gente percebe que, apesar de ter tido um aumento das candidatas concorrendo a esse cargo para as câmaras municipais, o aumento que a gente teve nas mulheres eleitas, ele aconteceu, mas não foi o esperado. Tá? Então, a gente vinha lá em 2000, 2004, 2008, as outras eleições municipais, com 11, 12, 13% até 2016 de vereadoras eleitas, mulheres. Em 2020, a gente tem 16%. Então, a gente passa de uma taxa de 11,5%, 12% para 16%. Houve um aumento? Alguém poderia me perguntar. Houve um aumento de 12 para 16%. Mas ele ainda é muito irrisório quando a gente pensa que metade das nossas eleitoras, aliás, mais da metade, são mulheres. E mais da metade da nossa população são mulheres. Então, percebam que na representação nas câmaras municipais, como vereadoras, nós vamos ter 16%. Num país onde 50% são mulheres. Então, houve um aumento? Houve, mas muito longe do que é esperado. Num país onde nós temos, desde 97, uma cota, né, para candidaturas femininas dentro dos partidos. Então, existe a necessidade, nesse momento, talvez, de repensarmos se essa legislação realmente está tendo o efeito esperado. Está funcionando realmente isso? Né? Então, eu acho que é necessário uma avaliação nesse momento e uma reflexão sobre isso. Bem, consideramos, então, que no âmbito nacional tivemos 16% de mulheres eleitas para as câmaras municipais, eleitas vereadoras. Porto Alegre se destaca, e aqui é um motivo de nós, gaúchos aqui, acho que todas, não sei se todas somos gaúchos, mas estamos aqui no Rio Grande do Sul, é um motivo para comemorarmos, porque das capitais, Porto Alegre se destaca com o maior número de vereadoras. Se a média nacional, se o total de vereadoras nacional foi 16%, em Porto Alegre, a gente teve 30,55% de vereadoras eleitas. Então, Porto Alegre se destaca, junto com Belo Horizonte, que teve 26,83% de vereadoras eleitas, e Natal, que teve 24,14%. Então, a última colocada foi João Pessoa, com 3,7%. Então, Porto Alegre se destaca nesse sentido, e eu acho que a Sandra já havia falado sobre isso. A gente teve uma renovação importante na Câmara Municipal de Porto Alegre, trazendo novas lideranças, muitas lideranças jovens, né, trazendo uma diversidade étnica e racial para dentro da Câmara dos Vereadores, né? Então, trouxe mulheres, trouxe negros que têm um papel ativo dentro da comunidade. Então, acho que isso foi uma renovação importante. Porto Alegre se destaca nesse cenário nacional. Quando a gente olha, e aqui eu já encaminho para o fim da minha fala, para passar a falar para a Carla, quando a gente olha, a gente fez uma análise, então, sobre a questão das vereadoras. Quando a gente olha para as prefeitas, também ainda é um pouco pequeno o percentual de mulheres eleitas, né? A gente tem, no primeiro turno, a gente teve 651 mulheres eleitas como prefeitas. Isso significa 12%.
O resto, 88% dos prefeitos eleitos em primeiro turno foram homens. Então, vejam que é um percentual ainda menor do que o de vereadoras. E agora, no segundo turno, nós tínhamos 20 mulheres concorrendo à prefeitura. E apenas 7 conseguiram ser eleitas. Então, também temos um percentual reduzido de mulheres para o cargo de prefeitas. Então, como eu já falei, e aqui eu faço questão de ser repetitiva, existe essa necessidade da gente repensar se as leis que nós temos para incentivar a participação de mulheres, elas estão realmente sendo eficazes, né? Se esses partidos não estão cumprindo essas leis só para constar, se eles realmente estão investindo no recrutamento de mulheres, se eles realmente estão fazendo formação política dessas mulheres, se eles realmente estão dando oportunidade dessas mulheres ocuparem esses cargos, se há verdadeiramente um apoio por parte dessas legendas partidárias para que a candidatura dessas mulheres obtenha sucesso realmente, e não só conste como o cumprimento de uma legislação. Então, aqui cabe essa análise dos analistas políticos, dos atores políticos, dos nossos legisladores e da própria mídia, que pode influenciar com uma pressão em cima disso para que a gente repense se realmente está sendo eficaz. Um último comentário, para eu fechar aqui os 15 minutos que a Kátia me autorizou, eu vou fazer um comentário sobre o Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que hoje pela manhã eu liguei a televisão, na mídia tradicional, vamos dizer assim, e o que eu mais vi na manchete, sendo destacado pelos jornalistas, foi que o PT perdeu muito espaço, que o PT perdeu todas as capitais, que o PT isso, PT, né? Então, eu acho que isso é uma análise que precisa ser feita com um pouco mais de profundidade, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar o cenário, a gente não pode olhar o Partido dos Trabalhadores isolado. A gente precisa olhar o cenário como um todo, tá? Então, isso é o primeiro ponto importante a ser destacado. O que a gente percebe quando a gente olha o cenário do sistema partidário brasileiro como um todo nas eleições de 2020? A gente percebe que os partidos médios ganharam uma força muito significativa. Acho que a Sandra tinha falado um pouco sobre isso, tratando da questão ideológica. Mas a gente percebe que os partidos médios no Brasil ganharam uma força importante nessas eleições. Desde 2018 eles vêm construindo isso. E os partidos grandes, já mais tradicionais, vieram perdendo um pouquinho o espaço desde 2018. Então, eu posso exemplificar isso com dados aqui para a gente conversar de um modo mais profundo sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O MDB, ele ainda domina como o que mais elegeu vereadores no Brasil, mas ele perdeu 3% das suas cadeiras, se a gente compara com 2016. Então, ele continua elegendo o PMDB, agora MDB, continua elegendo bastante vereadores, mas perdeu 3%. O PSDB, por exemplo, um partido tradicional, vem com oposição com o PT tradicionalmente nas eleições presidenciais, por exemplo. Então, o PSDB perdeu 18% das suas cadeiras nas câmaras municipais, se comparado com 2016. E o PT, nas câmaras municipais, no cargo de vereador, perdeu 5%. Então, comparado com o PSDB, a quantidade de vereadores que se perdeu nas eleições de 2020, o PT perdeu menos vereadores do que o PSDB. Então, percebam como essa primeira análise de que o PT perde uma participação, ela precisa ser mais acurada, ela precisa ser mais profunda e vista numa comparação com os outros partidos. E aí, quando eu falo que os partidos médios tiveram um aumento, eu vou dar um exemplo. Democratas, tá? Que vinha perdendo um espaço no cenário do sistema partidário brasileiro. Teve um aumento nas câmaras de vereadores, de 49%, comparado com 2016. Um outro exemplo, republicanos, teve um aumento de 60%. Podia dar mais um exemplo, progressistas, o antigo PP, que agora quer ser chamado de progressistas, teve um aumento de 34%. Então, percebam como partidos que antes eram considerados médios e até vinham desaparecendo da cena política brasileira, começam nessas eleições de 2020, um pouquinho desde 2018, a ocupar um espaço mais significativo. Então, eu acredito que... E uma outra coisa que é importante de ser pensada mais duas coisas, na verdade. A primeira, o Partido dos Trabalhadores levou muitos candidatos para o segundo turno.
Foi um dos partidos que mais levou candidatos para o segundo turno. Então, ele permanece como uma força ativa no cenário brasileiro. Isso é uma coisa que, quando os jornalistas e analistas políticos salientam que o PT vem perdendo espaço, isso também precisa ser analisado. É o panorama total da cena política que precisa ser observado. Isso é uma coisa. A segunda coisa importante é que o PT ainda luta com o antipetismo. Se a gente olha para o cenário das eleições de 2018, reparem como o PT os candidatos do PT, a chapa PT, PCdoB, do Haddad e da Manuela, foi uma das que mais sofreu ataque de todos os outros candidatos, de uma certa forma. Né? Então, tendo no segundo turno até, não tendo no segundo turno até apoio de alguns candidatos progressistas. Né? Vou dar o exemplo do Ciro Gomes, que não fez um apoio tão forte nas eleições de 2018 no segundo turno. Então, percebam como o PT teve um escanteamento nas eleições de 2018 dos próprios atores políticos, das próprias legendas, e também dentro das fake news, dessa ideia de antipolítica, né? Então, isso também é uma questão que precisa ser considerada. O PT ainda sofre esse refluxo do antipetismo. Um ponto que é importante, que não pode ser desconsiderado. Então, eu coloco aqui para o debate essas questões, vou passar a palavra para a Carla, e depois acho que a gente pode retornar em alguns aspectos que vocês acharem importantes e necessários. Obrigada, Carol. Carla, então, contigo, tivemos de tudo, né, Carla, nesse segundo turno, até divulgação de notícia falsa no veículo de comunicação. É verdade. Eu escutei bem as duas colegas, a Sandra e a Carol, e eu tinha até preparado alguma coisa, mas muito semelhante ao que as duas apresentaram, né? Mas me chama a atenção, alguma coisa vai acabar repetindo, e o que me chama a atenção mesmo, em relação à comunicação. Não só a comunicação durante a campanha, mas a comunicação em si, dos partidos, dos candidatos, enfim, da política em si. Né? As fake news, elas foram, mais uma vez, eu acho, na minha opinião, as grandes responsáveis pelo resultado. Como foi em 2018, elas voltaram a ser decisivas agora. Muita coisa, até ver bem que a quantidade de fake news que a própria justiça mandou tirar do ar, que a Manuela entrou com os processos, é uma coisa absurda, né? Eu acho também, bom, enfim, essa comunicação a gente já sabe, e tanto a Sandra quanto a Carol falaram. O que eu falo em comunicação, eu falo assim que talvez a gente tenha que repensar, a esquerda especialmente, que aqui a gente faz parte de um grupo progressista, né? A gente tem que repensar o conteúdo e a forma, a ferramenta que a gente usa para entregar, e o conteúdo. Me parece que a esquerda ainda falha muito na comunicação, porque ela se comunica muito bem com a militância, com as pessoas que estudam e entendem e se interessam por política, se entende, passa muito bem a sua ideia para os intelectuais, mas para a massa eleitora, que é quem vai decidir lá nas urnas, parece que não chega essa comunicação. Então, assim, nessa eleição, especialmente, então, a Manuela é uma mulher super preparada intelectualmente, ela é moderna, ela é bem contemporânea, ela domina as redes sociais, ela domina, né, a comunicação, mas por que, então, nós tivemos só uma região em que a Manuela teve a maioria dos votos? Só uma região leste ali. Eu até anotei aqui em algum lugar. Mas ali a região leste. Todas as outras, que é aqui, ó, engloba os bairros Lomba do Pinheiro, Partenon, Agronomia, São José e Morro Santana. Ali Manuela dominou. Todo o restante foi do Melo. Né? E se a gente para pensar, o último debate, aquele que foi na RBS, a Manuela foi extremamente superior. O próprio Paulo Germano, que é da casa,
né? Só não quis dizer o nome, a gente não vem ao caso aqui a gente discutir a razão dele não dizer que foi ela, mas a gente sabe que foi ela, porque ela dominou, né? Agora, interessante, eu vi muita gente, porque assim, ó, a minha fala aqui não é a de cientista, entendam bem, é de observadora. Eu não tenho ferramentas, eu não faço esse estudo que as meninas fazem, que é a especialidade delas. A minha é de observação. Eu passei muito nas redes, eu observo muito, então, o que eu vejo? Eu vi gente dizendo que ela tinha sido agressiva. Não foi, ela foi firme. E essa fala de agressividade é porque ela é mulher? Pois se fossem dois homens num tom firme, natural, é o jeito deles falarem, um está defendendo as suas ideias, mas aí é uma mulher que resolve ser mais firme, e aí é o quê? Ai, que grossa, que grosseira, que violência. Não, né, gente? Então, a gente se descobriu numa sociedade que ainda é muito machista e que é extremamente conservadora. Porto Alegre é isso que a gente viu, né? E Porto Alegre elegeu ninguém. Porto Alegre escolheu ninguém. Porque se a gente somar as abstenções, os votos nulos e brancos, dá 404.431. Isso dá mais do que Melo, e mais, evidentemente, né, do que a Manuela. Então, assim, a gente pode dizer que Porto Alegre escolheu ninguém. E ele acabou ficando em segundo, e o segundo é que estava valendo para ser escolhido o prefeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir muito na forma que a gente está oferecendo a comunicação, né? Eu acho que tem que ser uma comunicação mais direta. Acho que a campanha também, no início, ela ficou muito, e a gente entende, porque é uma época de pandemia, ela ficou muito nas redes sociais. E faltou um trabalho de campo. O corpo a corpo, que foi agora na finaleira, digamos assim, da eleição, esse corpo a corpo, se tivesse sido feito desde o início, na periferia, nas comunidades, nos bairros que precisam dessa atenção do Estado, que o Estado não dá, né? Então, assim, o poder público tem um compromisso, que é oferecer para as pessoas, né, segurança, saúde, educação e tudo mais. Aí, quando a administração pública não dá isso, é a hora de chegar alguém e pensar, não, eu tenho um projeto que vai oferecer isso para as pessoas, mas eu tenho que ir lá dizer isso para elas. Eu tenho que ir lá olhar de que forma elas vivem. O que elas estão precisando? Meu Deus, tem ruas... Eu trabalho numa emissora de TV, de mídia tradicional, e eu estou afastada em função do grupo de risco, que eu, daqui a um mês, completo 60 anos, e aí eu estou afastada, mas assim, o programa que eu sou a editora-chefe, ele trabalha muito com comunidade. E se eu dissesse para vocês que, assim, ó, eu penso que não é Porto Alegre, cada vez que a gente vai numa comunidade, que não tem calçamento nenhum, que não tem saneamento, que tem esgoto correndo a céu aberto e as crianças passando por aquela água do esgoto para poder ir na escola, que tem um pontilhãozinho, assim, uma pontezinha de madeira podre, que as pessoas têm que passar por ali, às vezes até com cadeiras de roda, para poder chegar até algum calçamento, para chegar numa parada de ônibus, para ir para qualquer lugar. Isso é Porto Alegre também, né? Então, eu acho que esse é uma preocupação que deve ter, que deve estar presente em todos aqueles que vão pleitear um cargo público, né, de chegar perto, chegar no local, ir lá conversar e dizer, olha, eu tenho um projeto, mas não é falar assim, ó, o conteúdo programático, não sei o quê. Não, eu tenho um projeto, e aqui, ó, o meu projeto é de ver todos os esgotos, de ver todo o saneamento, de ver todo o calçamento. A gente vai colocar como prioridade, aí tem o orçamento participativo, explica para as pessoas num conteúdo
um conteúdo gordinho e bem colocado, e de uma forma que a pessoa entenda. Gente, as pessoas entendem de formas diferentes, nós somos diferentes, e em sendo diferentes, além disso, a gente muda com o tempo. Aqueles que são os valores que a gente tem numa época, daqui a pouco, ali adiante, eles vão mudar, porque a gente é um ser em mutação, sempre. E emocionalmente isso é muito saudável. Se a gente for sempre o mesmo, tem problema, sabe? Então, assim, a gente tem que evoluir com as coisas que estão acontecendo e tem que perceber o outro. Por que a palavra mais usada hoje em dia é empatia? Mas ela é mais usada da boca para fora, porque aqui é a palavra que as pessoas menos compreendem o seu grande significado, né? Então, eu já estou assim, ó, fazendo 1000 parênteses, mas eu acho que é isso faz parte da reflexão da comunicação que a gente quer ter com as pessoas, daquilo que a gente quer oferecer para as pessoas, né? E isso é muito importante, porque quando a gente passar a fazer isso e conseguir chegar nessas pessoas, a gente vai diminuir essa inércia. Qual é o fundamento da direita? É convencer as pessoas de que política política é um horror, política só tem gente corrupta, política não presta, político não presta. Presta o que eu estou te oferecendo, o que eu estou te prometendo. Se eu vou cumprir ou não, esse é outro problema. Mas o que eu te prometo é o que vale. O resto, que bobagem. Isso aí é perda de tempo. E as pessoas acreditam, ficam inertes, não leem, não pesquisam, não estudam, não assistem debates. Então, e aí, o que acontece? Chega lá, ou elas votam em branco, ou elas anulam o voto, dizendo, ninguém presta mesmo, eu vou anular meu voto. Sabe? Eu nem vou, a multa é R$5. Sabe? Então, assim, aí a gente tem uma sociedade inerte, que faz qualquer escolha, aquele que promete mais, vai, e nisso o Melo tem uma experiência na carreira política de muitos anos. Embora a Manuela seja uma jovem experiente, ela é uma jovem. E é uma jovem que costuma dizer a verdade, né? Então, assim, não estou dizendo que ele mentiu, mas ele prometeu aquilo que ele não sabe que ele pode cumprir. Então, assim, mas as pessoas, elas se encantam com isso, e é o que elas querem, né? Então, eu acho que a gente tem que observar muito isso, muito, muito, né? A presença agora entrando nessa questão das vereadoras negras, nossa, a presença delas e mais o vereador negro, e sendo que uma dessas mulheres também é lésbica, é a primeira vez que a comunidade LGBTQI é representada na Câmara de Vereadores. Então, assim, isso aí nos dá um alívio, sabe? Um alento, sabe? Nesse cenário que a gente enxerga, assim, não muito promissor, a gente vê que as coisas estão ali embaixo mudando um pouco e a gente vem vindo, sabe? E vai crescer, porque eu não tenho dúvida de que o Boulos e a Manuela, eles vão fazer muito ainda. Eles são grandes expressões que estão surgindo, que surgiram ali em 2018 e só tem crescido, né? A Manuela teve um crescimento na votação dela, do primeiro turno para o segundo, bastante grande. Eu acho que as meninas até já falaram isso, né? E o Melo não. Isso mostra o quê? Mostra que ela é percebida, que o que ela diz é aceito. Ela só não venceu porque a gente tem uma grande parte da população em estado de inércia. Porque se a gente conseguisse chegar nessas comunidades, conversar mais, se comunicar melhor, convencê-los de que política é importante, porque a gente vive política, gente, desde a hora que a gente acende a luz, que a gente abre a torneira da água. Tudo isso é política. A política faz parte do nosso dia, da nossa rotina, da nossa vida. Né? Se eu vou abrir a torneira e vai sair água ou não, isso depende da política, depende de quem eu escolhi para administrar tudo isso.
Então, eu vejo, tenho que cuidar o meu tempo, porque quando eu começo a falar, e eu não estava olhando quando eu comecei, mas eu acho assim que eu trouxe um olhar mais assim das pessoas que eu observei nas redes sociais, né? Eu acho que é importante ter essa colocação científica das meninas, que é fundamental que a gente tenha essa reflexão com dados, com pesquisas, com tudo, é super importante, mas eu também acho que é um pouquinho importante, né, a gente fazer essa observação de um olhar não científico, né, das reações nas redes sociais. E eu fico feliz, para já chegando ao final, eu fico feliz de pertencer a uma diretoria de sindicato liderada por uma mulher negra, que é a Vera Deise Barcelos, né? A nossa diretoria executiva tem maioria mulher, e isso me dá uma alegria, uma satisfação muito grande, gente, porque é dessa forma, no menorinho, mais menorinho, mais menorinho, mais menorinho, ele vai ficar grandioso, e a gente pode sim, e eu acredito, um dia, não sei se ainda, enquanto eu estiver viva, porque eu já estou quase com 60, mas talvez a minha neta possa usufruir de uma sociedade mais igual, mais justa, ou menos injusta, menos desigual, que é mais provável, né, do que mais, é menos, né, porque ela é bastante desigual. E com respeito às mulheres, respeito aos LGBTQI, respeito aos negros, respeito a todas as minorias, né? Que, na verdade, respeitem que nós, mulheres, somos a maioria, né? Nós somos 51,8% da população e 52% dos eleitores. Então, assim, ó, respeitem, porque se a gente quiser, se a gente sair da inércia, a gente faz o que a gente quiser com o resultado de qualquer coisa que precise de voto, sabe? Então, vamos trabalhar juntos, ninguém para defender a igualdade de salário, de condição de tudo, de mulheres e homens, não precisa ser um contra o outro, né? Vamos trabalhar juntos por isso. E acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu, que tenho 3 filhos homens, acho que eu consegui passar para eles o respeito, né, e pelas mulheres, e o tratamento igual, o tratamento que tem que ser dado, né, e é isso. Vamos respeitar mais e vamos nos comunicar mais. Eu acho que vamos seguir agora a responder o que o pessoal está perguntando, porque eu vou acabar entrando e repetindo temas que as duas, com muito mais conhecimento que eu, falaram. Obrigada, Carla. Eu acho super importante isso que tu traz e a visão que tu traz, né? Essa visão de uma jornalista, na verdade, né? Que trabalha aí num veículo de comunicação e que observa as redes, enfim, né? Tem 2 questões que eu queria trazer, a gente já está chegando aí a 1 hora de live, chegando ao finalmente, né? Mas tem 2 questões que eu queria trazer. Hoje eu recebi um texto da nossa colega Nani Rios, e eu queria ler só o início desse texto, porque eu acho que ele diz muito disso que vocês já trouxeram, né, e dessa questão da Manuela. Passada a utopia, lidemos com a realidade. O fato da Manu ser uma mulher inteligente, articulada, dinâmica, contemporânea, forte, preparada e afiada para o debate de ideias foi o que a fez perder essa eleição. O resultado em Porto Alegre é um recado. Estão nos dizendo que a política não é lugar para gente. Não só por sermos mulheres, obviamente, porque ainda podemos ser primeira-damas, risos. O bilhete diz o seguinte: não temos chance de entrar se formos inteligentes, articuladas, dinâmicas, contemporâneas, fortes, preparadas e afiadas para o debate. E aí ela continua, né, o texto, trazendo essa questão de como ainda os homens têm medo de mulheres, né,
seguras, de mulheres que ocupam seus espaços, né, que não têm medo de ocupar os seus espaços. Eu acho que o que nós assistimos no último debate da RBS foi muito isso, né? Um candidato homem acuado por uma mulher que conseguia se colocar, né, de uma forma inteligente, de uma forma coerente e com força, né, Carla? Isso que chamam de agressividade, né? Era uma força e uma decisão de fazer diferente. E uma outra... Sim, a gente percebeu, ela não foi agressiva em momento algum, ela foi firme. Mas que é isso, né? Mulheres firmes são taxadas de loucas e agressivas. Então, ainda temos muito que avançar, né? Nessa sociedade que vivemos, misógina e machista, né? Patriarcal. E uma outra questão que também eu acho que a Carla trouxe, que eu acho que é bem importante destacar, que a Manuela, ela teve mais votos na região leste, que é uma região em que nós temos um movimento popular e comunitário muito forte, né? E eu acho que isso é importante também, que a eleição ela não se dá somente na época da eleição, no ano da eleição, né? E aí isso nos chama, nós, enquanto esquerda, para a nossa responsabilidade em estarmos construindo, né, um trabalho de base mais forte, né, estarmos fazendo formação nas comunidades. Porque a gente só vai transformar a vida nesse dia a dia, né, transformando consciências. Não vai ser em momentos eleitorais. Então, só aí aproveitando, trazer essas considerações e também ouvindo vocês nas considerações finais de vocês já. Sandra. Vamos lá, então. Muito interessante ouvir a Carol e a Carla. Carla tem grande conhecimento, observação, a percepção apurada, então nem tudo, né, é na academia que a gente resolve, pelo contrário. Vamos lá, eu fiz um breve resumo, assim, considerando, inclusive, pontos que a Carol trouxe, que a Carla trouxe, e respondendo também as perguntas que a Kátia nos faz, né? Então, eu vou tentar ser breve com isso. Eu acho que o embate entre verdade e mentira, né, ele é uma equação bem difícil, né, considerando o ambiente tóxico e de desordem em que a gente está, porque a gente ouve, a gente precisa se comunicar melhor, eu estou vendo aqui nos comentários, né, qual é a solução, a gente precisa falar, enfim, mas a gente não vai mentir, né, o campo da esquerda, o campo mais progressista não pode usar dos mesmos métodos, né, que a gente já viu que comprovadamente funcionam, tá, e a gente entra naquela provocação que eu fiz no início, adianta a racionalidade, os argumentos, a construção, né, séria e respeitosa, qual é o alcance que ela tem? Considerando que a gente vive num momento de grande desprestígio da política, e a política nada mais é senão a mediação pela palavra, né, pelo debate, pela disputa racional das ideias. Então, a gente está num ambiente ruim, né, na verdade, para transitar isso. Do ponto de vista eu acho que a Carol nos trouxe dados muito interessantes, assim, inclusive sobre, com essa fotografia, né, do status dos partidos, eu acho que a gente deve olhar, e o PT continua sendo a força da esquerda mais importante, então, nenhum partido da esquerda vai muito longe sem ter, né, o PT, e caberia ao PT capitanear isso. Eu tenho uma crítica, assim, na verdade, eu tenho um incômodo com os pedidos reiterados à imprensa, né, muitos analistas de imprensa vieram já de novo solicitando aquela autocrítica do PT e essa emulação pública que se exige só do PT, o que não faria sentido, né, porque todos os outros partidos, de algum modo, né, tiveram um baque muito sério, e nenhum deles padeceu, né, do ataque sistemático, da construção, né, sistemática, como se o PT tivesse inventado a corrupção, que esses outros partidos. Portanto, é uma demonstração de resistência, né? 18 cidades no segundo turno, concorrendo no segundo turno, ganhou em 5, mas, enfim.
Então, essa exigência não faz sentido, o que não significa, né, que este partido não precise, né, fazer uma revisão e compreender, né, dessa derrota política, que ele não é solitário nessa derrota, né, dessa derrota política, como é que ele vai compor, então, com os outros partidos da esquerda. O centro emagreceu, a gente teve um aumento da direita, né, até o professor Wilson Gomes fez um levantamento bem interessante, onde ele mostra, né, pelo menos 3 direitas aí, disputando o cenário, sendo que a mais fisiológica e a mais radicalizada tem um poder de atração muito grande sobre as outras duas, porque teve, enfim, um bom desempenho eleitoral e as coisas se costuram também por aí. Mas a gente teve, né, outras forças, como o próprio PDT do Ciro Gomes no Nordeste, né, tendo um bom desempenho. Tem uma pergunta aqui, um comentário deixa eu achar aqui, dizendo assim, a Globo comanda o Brasil, qual é a nossa sugestão de solução para isso? Eu não concordo muito com esse comentário, né? Eu acho que o jornalismo, o jornalismo profissional e os meios de referência, eles ajudaram a construir um sistema antipolítica sem se dar conta que eles estão incluídos dentro desse sistema, né, como instância verificadora da verdade. Né? Então, o próprio jornalismo profissional e a Globo, talvez até com mais força que nós, né, a ala mais radicalizada da direita também combate a Globo, é a Globo lixo, né? E me parece que a Globo não tem mais a potência e a força, né, que já teve de influência e de comando para agendar, pelo menos, né, a opinião pública do modo que outrora fazia. Então, justamente vejam que, por exemplo, o presidente da República não fala com a Globo, os ministérios não respondem às demandas, ou seja, ele tem uma comunicação direta via suas redes sociais. Então, as redes sociais, elas alçam vozes periféricas, né, todo mundo pode se manifestar para o bem e para o mal, né, porque também é utilizada não para qualificação, né, da democracia, mas também para fluir, né, para fruir esse ritmo, né, de notícias falsas que, enfim, não vamos entrar no termo, né, mas ele é contraditório em si, porque algo para ser notícia tem como premissa, como critério que seja verdadeiro. Então, na verdade, essas informações com aparência de notícia, né. Ao mesmo tempo, bom, os partidos tradicionais desidrataram, e não por acaso, porque a política, né, a política partidária está sob ataque, tem esses sinais de resistência, né, com relação ao gênero, né, a ocupação das mulheres nos legislativos. A Carol nos traz que, bom, houve crescimento, mas ele não é satisfatório, muito menos correspondente à representação do eleitorado, mas também a decisão do voto, ela tem várias dimensões, né, psicológicas, sociológicas, enfim, de cálculo racional também. E as pessoas não votam em mulheres porque são mulheres, né? Tem que ter cuidado, muitas vezes, com essa pauta identitária, para que ela não seja o único motivo, embora ela funcione muito bem, enfim, como estratégia também, né, de mobilização, desde que carregue também outras questões. Mas tem coisas interessantes, assim, positivas. Por exemplo, a Arquimedes, que é uma empresa que monitora interações e engajamento em redes, ela mostrou que o Boulos e a Manuela, que fizeram as melhores campanhas desse país, sem mentira, propositivas, né, inclusivas, bonitas, talvez até com uma estética demasiado bonita demais, né, muitas vezes, ganharam dezenas de milhares de seguidores a mais que os seus oponentes em São Paulo. Então, a gente fica também com uma encrenca do ponto de vista da estratégia de marketing comunicacional, como converter isso em voto, né? Como converter, muitas vezes, essa presença nas redes bem-sucedidas, falando a verdade, né, em votos. Então, a gente vê que tem outros atores aí, como, né, repito, tem toda uma organização de filiação religiosa que compartilha, né, valores e princípios muito reacionários, né, muito excludentes, muitas vezes, que tem uma grande força e tem uma capilaridade nos setores populares que a gente precisa entender e tentar dialogar, né, também com essas pessoas. Agora, tanto o Boulos quanto a Manuela, eles mostraram uma vitalidade muito, muito forte com os eleitores mais jovens. Então, tem uma perspectiva, uma promessa futura que é bem positiva. E me permitam, assim, eu li o texto da Nani, já tinha recebido, mas eu não concordo muito com ele.
Por quê? Porque, primeiro, desautoriza mulheres que tiveram essa posição combativa, inteligente, ousada, e que se elegeram. A gente tem aí, né, o exemplo na nossa Câmara Municipal. E depois, porque eu acho um feito extraordinário, considerando as condições péssimas de temperatura e pressão, que uma mulher jovem e comunista tenha alcançado quase metade dos votos válidos, né? Numa eleição absolutamente atípica, onde muito do que melhor a esquerda sabe fazer, que é esse corpo a corpo e essa onda final, conseguiu. Então, eu discordo que a Manuela perdeu por ser mulher, por ser inteligente. Eu acho que, e por ter uma conduta, eu acho que ela, inclusive, foi tão bem sucedida porque ela conseguiu quebrar, né, possíveis barreiras e preconceitos e carimbos e rejeições impostas a ela com uma campanha muito inteligente, muito propositiva, né, com aquela sova, aquele laço que ela deu no Melo no último debate. Bom, não foi suficiente para converter isso em votos, não foi suficiente para convencer as pessoas a irem a votar, porque, de fato, né, o grande percentual foi entre abstenções, brancos e nulos, mas eu já acho que foi uma pequena revolução, assim, né, alguém que tem o comunista no nome, na legenda do seu partido, considerando todo o imaginário que se construiu, ela conseguiu, sim, com essa inteligência, com essa vitalidade, com essa posição feminina. Então, acho que a gente não pode, daqui a pouco, se render a essa ideia, né, e temos, de fato, um percentual maior de eleitoras, mas que não necessariamente se sentem representadas, e isso é um outro estudo que a gente pode fazer. Não necessariamente mulheres que chegam no parlamento ou que chegam no executivo, pelo fato de serem mulheres, elas vão ter, né, essa representação, esse favorecimento em prol das mulheres. A gente tem vários exemplos, né, que demonstram justamente o contrário. Então, a gente tem que associar a essa questão de gênero várias outras questões que sejam mais universais, para aí sim, né, a gente conseguir ter uma leitura um pouco mais complexa. Eu acho que é meio simplificadora essa ideia, né? Então, eu não podia, né, deixar de me posicionar desse modo, mas concordo que sim, foi vítima de muito preconceito pelo fato de ser mulher, sim, né? A fala pública das mulheres, ela tem uma vigilância, uma segurança e uma manipulação maior que a dos homens, sim, também tem. Então, justamente por isso me parece que a performance da Manuela foi muito boa por esses predicados, e não por isso que ela perdeu a eleição. Perdeu porque a gente realmente está num ciclo que é ruim e padecendo dos efeitos de uma construção urdida de maneira muito bem elaborada e baseada em preconceitos, em mentiras, em manipulações, e com ajuda, né, substancial, sim, né, dos meios de referência que construíram esse sistema antipolítica, do qual agora também são vítimas e passam por questionamento. Então, essa seria a minha fala final, e agradecendo mais uma vez a escuta de vocês, e eu acho que o importante, assim, a gente tem lideranças promissoras, e precisa fazer a lição de casa agora para compreender esse momento, compreender as derrotas sofridas, mas, sobretudo, as possibilidades de reinvenção e de convergência e de frente real que a gente precisa efetivamente fazer o exercício de construção. Obrigada, Sandra. Quero destacar aqui que a Márcia Peçanha Martins, que também é colega da direção dos sindicatos jornalistas e presidente do CONDIM, né, Comissão de Mulheres, está aí nos assistindo, está dizendo muito bom ouvir essas mulheres, abraços em todas. Passar então para a Carol. Primeira coisa que eu quero dizer, né, Carla, tu é muito jovem, eu espero que tu veja, sim, diminuição da desigualdade, mais justiça social, né, eu acho que isso é uma coisa, assim, me chamou muita atenção na tua fala, né, eu acho que, nossa, eu espero que sim, você é muito jovem, e vamos ver, lá, né, eu acho que... né, Carol? Olha a Erundina com 85, uma dignidade... Claro, é o melhor exemplo, o melhor exemplo.
Com certeza, melhor exemplo, bem lembrado, Sandra, bem lembrado. Eu acho que, né, a gente tem essa coisa, assim, não sei se os jornalistas têm isso, mas grande parte dos cientistas políticos são meio negativos, são meio pessimistas, né, sempre com o cenário político. Mas eu tô no grupo dos esperançosos. Eu tento não perder a esperança, assim. Eu acho que, e já puxando aqui para uma resposta de uma pergunta que bem no iniciozinho apareceu aqui embaixo, perguntando se as eleições de 2020 já apontavam alguma coisa para 2022, então eu já vou tentar responder aqui, já trazendo essa minha vertente aqui mais esperançosa. Eu acho que a Sandra e a Carla destacaram um ponto muito importante para a gente pensar 2022, que é esse destaque de importantes lideranças progressistas, né? E que não necessariamente são do Partido dos Trabalhadores, que é o PSOL, né, na imagem do Boulos, e o PCdoB na imagem da Manuela, e também do Flávio Dino, que tem uma projeção, né? Então, percebam que são 3 lideranças que são progressistas, são do campo progressista, e não necessariamente estão filiados ao Partido dos Trabalhadores. Até tiveram apoio, estiveram coligados em algum momento, mas não são filiados ao Partido dos Trabalhadores. E, assim, com algumas ressalvas, a gente, pelo menos assim, na minha opinião, poderíamos até citar o Ciro Gomes, do PDT. Né? Então, eu acho que fica essa lição de casa, eu acho que eu concordo com a Sandra nesse sentido, e acho que a Carla também citou isso, de pensarmos a possibilidade de reconstruir uma frente ampla, de ver quais são os pontos positivos e negativos na construção dessa frente ampla, o que ela significa, o que ela significa no campo partidário, no campo eleitoral, né? Então, eu acho que ontem, na falinha final do Boulos, quando ele deu o pronunciamento dele de casa, né? Naquela gravação, na live que ele fez, ele falou, ele mesmo percebeu e ele mesmo falou que saiu vitorioso, de uma certa forma, dessa eleição. Né? Angariou muitos votos e mostrou que dá para fazer política como quem sonha. Né? Então, tendo um olhar mais esperançoso, progressista como sou, né? Porque sou analista política, mas também sou cidadã, então aqui falo nesses 2 papéis que eu represento, então acho que falo num modo mais esperançoso aqui, de que temos lideranças que podem apontar em 2022. Se pensarmos numa frente ampla, talvez essas lideranças tenham mais força, mais representatividade, mais apoio eleitoral e também mais força para enfrentar fake news que sim vão sofrer. Né? Eu acho que a Sandra falou lá no início uma coisa importante que eu quero mencionar na minha fala final agora, que é como que os produtores de fake news, né, os partidos que fazem uso disso, apostam em questões morais e mexem no imaginário social das pessoas. O aborto, as causas LGBT, né? Então, como eles lidam e tocam em questões que, no fundo, se a gente for fazer uma análise ligada à psicologia, é aquele botãozinho que deixa com que o eleitor não racionalize completamente. Perceba? É aquele botãozinho lá, aqui tá a racionalidade, mas tem aquele botãozinho que mexe com o psicológico e traz e aflora questões morais. Então, eles conseguiram descobrir aquela formulazinha que toca com o alfinete lá no botãozinho. Então, vai ser necessário um apoio, né, e uma união de uma frente para trabalhar com isso e lidar com isso de uma forma tranquila, por um lado, e combativa, por outro. Então, é paradoxal e é difícil. Né? É o desafio aí que vem para a frente progressista. Outro comentário que eu queria fazer para finalizar é essa questão das mulheres como agressivas, histéricas, né? Esse termo que a gente tem que lidar desde sempre, né? Assim, eu acho que toda vez que alguém comenta isso comigo, eu tento trazer essa ideia, né? De que quando uma mulher é eleita, principalmente para o Congresso, para uma posição de legislativo, ela entra num campo político que é masculino, né? Vou dar um exemplo. Manuela é eleita pela primeira vez como deputada federal. Ela entra num campo e passa a ocupar um espaço de fala e de voto
ou seja, de tomada de posição e de tomada de decisão, que é, sobretudo, masculino. E se essa mulher não for combativa, se essa mulher não for forte nesse espaço, ela fica transparente, né? Ela não toma cor naquele espaço, ela não toma sua posição naquele espaço. Então, Maria do Rosário já sofreu isso muito, né? Já foi vista como histérica, como agressiva, por ser combativa, por ser uma mulher forte, de discurso forte e ativo dentro da Câmara dos Deputados. Melchiona sofre esse mesmo problema, né? Então, é preciso que a gente contextualize que, bem, esse tipo de comportamento de uma mulher forte é um comportamento de mulheres políticas que tiveram parte da sua trajetória desenhada dentro do legislativo, desenhada dentro do Congresso, porque lá é um espaço que, para serem ouvidas no meio de tantos homens, elas precisam dessa força. Então, isso é algo que a gente tem que lembrar e eu acho importante, né? O jogo político, por si só, é combativo. É combativo, é de debate, é de força de ideias, é de luta de ideias, né? É um campo combativo. E as mulheres precisam levantar mais força para serem ouvidas. E aí são vistas dessa forma. Então, mas eu acho, e aí eu concordo com a Sandra, que eu não concordo, que eu não compartilho de tudo que o texto lido pela Kátia aqui destaca. Porque a gente também pode pensar nas mulheres bastante combativas que estão na direita, não só no lado da esquerda, não só no campo progressista, né? E que talvez tenham sido eleitas, e que foram muitas eleitas, né? Então, eu concordo em parte, acho que teve um peso de preconceito, teve um peso de questões morais, de fake news, mas eu acho que sim, Manuela sai vitoriosa, de certo modo, assim como Boulos, e pode representar, junto com outras lideranças do centro do campo progressista, um caminho para 2022, um caminho que acho que precisa ser construído devagarzinho, colocando cada paralelepípedo devagarzinho, construindo esse caminho desde agora. Por fim, para não tomar muito nosso tempo, quero agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Carla, tu trouxe contribuições maravilhosas. A Sandra também da área científica trouxe dados, informações, pesquisas, o próprio livro do professor Jairo, né, questões importantes, acho que a gente convergiu nisso. A Carla trouxe informações e questões de um cunho mais jornalístico e que são importantes para a gente pensar aqui a própria realidade. Acho que a Carla trouxe importantes questões da própria realidade porto-alegrense, que muitas vezes saem do próprio cenário político, não são tão discutidas como deveriam ser. Então, foi uma honra para mim participar aqui desse debate com vocês. Espero que a gente se encontre novamente em outras ocasiões e, é claro, pessoalmente também, quando tudo isso passar. Obrigada, Carol. Foi muito bom te ouvir também, né? E como é bom ver mulheres jovens, né? Posicionadas e trazendo elementos tão importantes para a gente estar analisando aí essas eleições e essa conjuntura, na verdade, que estamos vivendo. Deixa eu começar pelo fim, que é uma honra estar aqui e que eu adorei conhecer aqui, pelo menos no vídeo, né? Esse pessoalmente no vídeo, né? Da Sandra, Carol, né, te ver de novo, Kátia, e dizer que eu me senti muito honrada de estar aqui em meio a vocês, né? Então, vamos assim. Em primeiro lugar, obrigada, Carol, eu espero também estar aqui. A genética é boa, meu pai vai fazer 96 anos e super ativo, passa o dia na frente do computador, minha mãe tem 87 anos. Já esteve no respirador no início do ano, está bombando normalmente. Então, assim, acho que a genética vai ajudar que eu ainda participe dessa mudança. Espero que sim. Então, eu anotei aqui que a Magda Junqueira tinha pedido para nós o que a gente sugere, né, de solução. Eu acho que são juntar todas essas nossas falas, né? Fazer reflexões sobre a comunicação, fazer trabalho de campo junto às comunidades, né? Fazer um trabalho de conscientização para as pessoas saírem da inércia. Eu acredito que esse texto que a Kátia leu um trecho, eu acho que essa parte toda dela que fala que a Manuela não venceu em função disso, eu acho que até em tom irônico.
ela quer demonstrar o quanto a nossa sociedade aqui é machista, o quanto ela é conservadora, que não sabe entender e não sabe valorizar esse tipo de mulher, sabe, que bota a cara a tapa. E é muito difícil mesmo entrar no ambiente masculino. Eu fui a primeira setorista de futebol mulher no Rio Grande do Sul há 40 anos. Cada vez que eu vejo uma mulher fazendo futebol, eu me sinto feliz por ter dado, digamos, o primeiro pontapé na bola ali, o pontapé inicial dessa partida, que não terminou, porque eu ainda vou ficar mais satisfeita quando pararem de colocá-las para fazer torcida durante os jogos. Eu quero ver narrando, comentando. Então, assim, mas tudo é uma questão de acostumar as pessoas, de mostrar. E sim, eu vi alguém, uma das pessoas aqui comentando que a gente tem as mulheres, a Michele, que, diferente dos homens, a gente precisa estar reafirmando a nossa capacidade, sim. A gente tem que matar um leão por dia, todos os dias. Porque nessa sociedade que ainda faz tanta diferença, a gente tem que mostrar que ela não existe. Então, a gente tem que fazer sempre mais e mais e mais para mostrar que parem com isso, porque a gente é igual. A gente sabe fazer igual ou até melhor, né? Então, assim, as pessoas são pessoas. É uma coisa que a gente percebe quando o homem fala dos animais. Gente, nós somos animais. Nós também somos animais. E a gente separa o homem da natureza. Não, nós somos animais que pertencem à natureza, que fazem parte da natureza. Então, essas diferenças foram criadas por nós. Então, está em nós tirar e acabar com essas diferenças. Na política, eu acho que, apesar do resultado não ter sido o que nós, da frente progressista, da área progressista, quiséssemos, embora não tenha sido, acho que a Manuela foi muito vitoriosa. E há duas eleições, tanto em 2016 quanto em 2018, a esquerda não ia para o segundo turno aqui. E ela conseguiu. E a gente foi para o segundo turno. E ficamos com uma diferença de votos entre Manuela e Melo. A diferença de votos cabe num estádio de futebol. São 68 mil pessoas. Então, sim, para a gente comemorar muito. E a partir de agora, porque a Juliana Fernandes também perguntou se era preliminar para 2022. Não, isso aqui é para mostrar o que a gente tem que fazer para que em 2022 seja diferente. É para a gente trabalhar em cima disso que a gente está refletindo, que a gente está conversando, e é importante que as pessoas, na sociedade em geral, façam isso que nós estamos fazendo aqui agora. Debatam sobre política, se informem, leiam, estudem, observem, sabe? Isso é muito importante, porque define a nossa vida, define a qualidade de vida que a gente vai ter. Então é isso, gurias. Um beijo grande para cada uma de vocês e muito obrigada por tudo que eu aprendi nessa hora, nessas horas que a gente ficou juntas aqui, tudo que eu aprendi com vocês. Um beijo bem grande para vocês. Gente, muito obrigada, Carla, Carol, Sandra. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa live. De mulheres falando, analisando aí as nossas eleições e essa conjuntura. Eu acho que essa live também já é um diferencial nisso que a gente vive, né? Agradecer ao Jorge Branco por ter convidado, né? E pensado esse momento também. E seguimos, meninas. Muito temos ainda pela frente, né? E, com certeza, essa reação conservadora que a gente vê na sociedade é porque estamos avançando. Porque quanto mais avançamos, mais eles reagem. Mas o novo está aí e não tem o que segure. Então, o amanhã será nosso. Beijo a todas e obrigada para todo mundo que nos acompanhou aí nessa tarde.